Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos falar sobre os outros europeus, as outras monarquias que também se lançaram às grandes navegações depois de Portugal e Espanha. Vamos ver o objetivo da nossa aula? Veja, conhecer a participação de outros europeus além de portugueses e espanhóis nas grandes navegações. Então veja, além de portugueses e espanhóis, outros europeus também se aventuraram nas viagens marítimas e conquistaram terras. Quais foram esses países? Então aqui nós temos um mapa, ó. É interessante observar esse mapa, porque se nós pensarmos assim, até 1400 eles nem sabiam que isso aqui existia, não sabiam que existia a África abaixo ali da orla do Mediterrâneo. E veja aqui, ó, quantas navegações, quantas expedições passaram a ser feitas a partir das grandes navegações iniciadas pelos portugueses. Então aqui, ó, as especiarias não foram cobiçadas apenas por portugueses. Ingleses, franceses e holandeses também cobiçaram as especiarias orientais. Para chegar a elas, navegaram em direção ao Oriente por diversos caminhos. A pirataria também foi praticada foi largamente praticada. Por quê? Porque, obviamente, onde está passando o navio com riquezas, né, o pirata pode tomar conta daquela riqueza para ele, né? Então aqui, ó, exploradores europeus fizeram diversas viagens para o mundo novo mundo, né, entre os séculos 15 e 16, tá bom? Então aqui, ó, um dos aspectos similares entre a Inglaterra, a França e a Holanda foi a organização dessas monarquias. Elas demoraram mais que Espanha e Portugal para se organizar. A França e a Inglaterra, por exemplo, passaram pela Guerra dos 100 Anos para só então depois conseguir se organizar enquanto monarquia. Então isso é um ponto em comum entre essas monarquias, né? E aí então eles chegaram atrasados na expansão das fronteiras marítimas. Vários fatores contribuíram para isso, política instável, centralização da monarquia, entre outros fatores, refrearam então a expansão de tais países na época dos descobrimentos. Porque lembra que a gente falou lá atrás que os portugueses conseguiram organizar sua monarquia para então ter condições financeiras para financiar as grandes navegações, né? E eles aqui também tiveram que passar por esse processo, só que demoraram mais. Veja, em 1497, o navegador genovês Gianni Caboto, navegando a serviço da Inglaterra, tentou em vão encontrar uma passagem para o Oriente pelo extremo norte. Nessa viagem, Caboto explorou alguns pontos da América do Norte, porque qual era a dificuldade de navegar para o Oriente pelo hemisfério norte? O gelo, o frio, né? E também a geografia, né? Que ficava intransponível. E aí, mas ele consegue descobrir alguns pontos aqui da América do Norte nessa expedição, tá? Em 1584 e 1587, Walter Raleigh fundou a primeira colônia inglesa na América, a colônia da Virgínia, mas somente depois, né, no final do século, é que então foram formadas as 13 colônias, né? Porque a gente sabe que na Inglaterra vem um grupo que não consegue ter êxito e depois de 20 anos então vem um outro grupo, os pais peregrinos, que aí vão começar a colonização da América, tá? Mas ele começa, por quê? Procurando aí uma nova rota então, tá? Vamos para a nossa atividade? Quais são os aspectos comuns nas navegações inglesas, francesas e holandesas? Então vocês vão lembrar do que nós falamos, vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, então, sétimos anos. Quais são os aspectos comuns nas navegações inglesas, francesas e holandesas? Os aspectos similares entre a Inglaterra, a França e a Holanda foi que, ao contrário dos portugueses e espanhóis, eles chegaram atrasados na expansão, por vários fatores, né? Política instável e a centralização da monarquia, guerras que eles tiveram que enfrentar antes de conseguir centralizar essa monarquia, e isso fez com que eles se atrasassem nessa corrida das grandes navegações, tá? Franceses. Em 1534 foi a vez do navegador francês Jacques Cartier, que buscou a passagem para o Oriente pelo extremo norte. Ele explorou o rio São Lourenço e tomou posse, em nome do rei da França, de parte dos atuais Canadá e Estados Unidos. Tá? E aqui, ó, pelo nordeste da Europa, o Sir Richard Chancellor chegou a Arcangel na Rússia em 1553. Em 1550 e 1584, expedições inglesas e holandesas concluíram ser impossível transpor a barreira de gelo do arquipélago russo de Nova Zembla, em busca da passagem para o sul. Então, veja, eles tentaram passar pelo norte, pela Rússia, mas viram que era impossível. Então, eles teriam que buscar uma outra alternativa, que seria disputar o mar com os portugueses e com os espanhóis, porque por terra realmente ficava inviável, financeiramente era inviável empreender uma expedição por terra e por norte, por conta de todos os obstáculos que eles iriam enfrentar, ok? Então veja, a Holanda lançou suas navegações no final do século XV, mas em poucas décadas conquistou terras em diversos continentes. Ela desafiou, ela foi audaciosa, né? E aí por isso conquistou terras em diversas regiões, como Cabo na África, Java, Ceilão, Ilhas Moluscas na Ásia, Nova Amsterdã, atual Nova York, e as Antilhas e Nordeste do Brasil, porque quando nós contamos a história do Brasil, nós também falamos dos 25 anos da invasão holandesa no Nordeste, tá? Então ela foi audaciosa. Por isso eu disse audaciosa, porque ela disputa esse mar com os portugueses e acaba conquistando vários territórios na África, na Ásia e na América também, tá? Vamos para a nossa próxima atividade? Por que a expansão marítima holandesa se destacou das outras monarquias? Então vocês vão lembrar do que nós falamos, vão lembrar da inglesa, francesa e da holandesa, e vão perceber por que a holandesa se destacou. Vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, pessoal? Então, veja, por que a expansão marítima holandesa se destacou das outras monarquias? Porque a Holanda lançou-se às navegações só no final do século XVI, mas em poucas décadas ela conseguiu conquistar terras em diversos continentes, né? Eles, devido à forma como eles empreenderam essas navegações, a audácia deles, eles conseguiram tomar posse de diversos territórios em vários continentes, né? Então veja, a pirataria. Então é importante a gente pensar assim, a partir do momento que Portugal descobre uma rota alternativa, descobre que não tem beirada do mundo, que não tem monstros marinhos que iriam engolir os navios, né? E nem matar os navegadores, ali entende-se que é possível navegar e que é possível então comercializar com locais distantes e não ter que ficar só navegando pelo oceano, pelo Mediterrâneo, pelo mar Mediterrâneo, né? Então, Portugal inicia, Espanha posteriormente, porque estava buscando uma nova rota, descobre a América e a partir dali, obviamente, que a França nunca se conformou, por exemplo, com o Tratado de Tordesilhas, queria tomar posse de parte do território da América, né? Só que aí, por conta dos tratados, eles têm que buscar rotas alternativas, tá? Então, a Inglaterra demora, Inglaterra e França passam pela Guerra dos 100 Anos, demoram mais. E junto começam as navegações, Holanda vem depois, consegue tomar posse de vários territórios, mas junto com essas expedições e com as riquezas que eram transportadas, vai surgir a pirataria, né? Então vocês assistem lá o filme Piratas do Caribe, é baseado na pirataria, porque aquela região era realmente uma região onde os piratas agiam. E quem eram os piratas? Eles tomavam esses navios com toda a riqueza que tivesse nesses navios, tá? Então veja, junto com as descobertas e o comércio veio também a pirataria largamente praticada por ingleses e franceses. Uma das áreas mais vulneráveis da pirataria era o Mar do Caribe e os principais alvos eram as embarcações espanholas. Agora veja bem, eu não consigo navegar, ir lá e tirar a riqueza, eu quero tomar a riqueza do outro, porque esses navios espanhóis iam carregados de ouro e prata, né? Então por isso que os piratas agiam e tomavam esses navios, tá? Então veja, a imagem ao lado é Jolly Rogers, a bandeira pirata do século XVIII, de Calico Jack Hackman, né, que era um pirata bem conhecido, capitão pirata inglês atuante nas Bahamas no século XVIII. Os piratas que tanto inspiram filmes, desenhos, jogos e parques temáticos foram comuns no período das grandes navegações. Então, realmente, eles existiram, eles foram importantes, inclusive, para formar a riqueza de algumas monarquias, tamanho a atividade deles na pirataria, tá? Veja, as consequências das navegações. As grandes navegações provocaram mudanças importantes no cenário mundial, como o grande crescimento do comércio mundial, tá? O Atlântico passou a ser mais importante do Mediterrâneo, eu falei agora há pouco para vocês, né? Então eles descobrem o Atlântico e deixam de navegar pelo Mediterrâneo. A formação de vastos impérios coloniais, o caso específico de Portugal e Espanha, né? E o contato entre europeus e diversos povos, tá? Essas são as consequências, então, das grandes navegações. Vamos para a nossa próxima atividade? Vimos que junto com as descobertas e o comércio, veio também a pirataria. Qual era o interesse dos piratas? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade então, pessoal? Veja bem, vimos que junto com as descobertas e o comércio veio também a pirataria. Qual era o interesse dos piratas? Uma das áreas mais vulneráveis à pirataria era o Mar do Caribe e os principais alvos eram as embarcações espanholas que, como eu disse, vinham carregadas da América para a Europa, carregadas de ouro e, obviamente, isso gerava interesse neles. Vamos fazer então a retomada da nossa aula? Então nessa aula nós falamos dos outros europeus, das outras monarquias que também se lançaram às grandes navegações. É importante a gente pensar que, obviamente, depois que Portugal contornou a África, né, e viram que era possível navegar e chegar às Índias, e a Espanha descobre a América, descobre uma região rica em ouro e prata, as outras monarquias também queriam fazer parte dessa riqueza, também queriam parte dessa riqueza para si, né? Por que elas demoraram para participar das grandes navegações? Inglaterra e França demoraram para organizar a sua monarquia por conta da Guerra dos 100 Anos, e a Holanda também tinha problemas, né? Sua política era instável, precisou se organizar para depois, então, se lançar às grandes navegações. Veja, procuraram várias rotas alternativas pelo norte e perceberam que por terra era quase impossível chegar às Índias, que eles teriam sim que disputar o Oceano Atlântico com os portugueses e com os espanhóis, né? Mas nessas expedições, os franceses descobriram parte do que hoje é o Canadá e os Estados Unidos, né? Também descobriram terras na América do Norte, os ingleses chegaram ali primeiro na América do Norte, e os holandeses, que foram os que começaram posteriormente, os últimos a se lançarem nas grandes navegações, eles acabaram conseguindo tomar posse de vários territórios em vários continentes, foram bastante audaciosos, né? Tanto que invadiram o Brasil e ficaram 25 anos aqui no Nordeste. Tá? A consequência das grandes navegações, quais foram, né? A mundialização do comércio, porque agora então se comercializava com a América, com a África, com a Ásia e Europa. Então envolvia todos os continentes, né? E obviamente a riqueza dessas monarquias aumentava e também como consequência o contato dos europeus com diversos povos que até então não eram conhecidos. Tá? Então, assim, nós entendemos melhor como que foi esses outros europeus participando também das grandes navegações. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.